Olá, querido. Graça e paz, tudo bem? Passando aqui bem rápido para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero falar sobre a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes nós nos embaralhamos nisso, temos dificuldade de interpretar e de encontrar essa vontade. Mas a Bíblia nos ensina a respeito disso. Preste atenção. Depois dos primeiros 11 capítulos do livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo, na sua parte doutrinária, ele diz o que éramos, estávamos mortos, Deus nos salvou, é uma graça, é uma misericórdia, foi baseado na eleição, nós somos salvos eternamente. Ele ensina a respeito dessa eleição, ele abre a parte prática da sua carta, que é a partir do capítulo 12, dizendo assim: rogo-vos, pois, baseado em todas essas coisas, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a misericórdia da eleição, da salvação, da graça que nos acompanha, dos livramentos, a provisão de Deus em nossa vida, toda a misericórdia de Deus. Ele quer que nós nos lembremos disso. Para quê? Ele diz assim: para que você apresente-se a Deus como um sacrifício vivo. Ao contrário da prática do Antigo Testamento, onde aqueles animais, aves que eram apresentadas como oferta, eles morriam. Não, hoje mais não. Jesus Cristo já cumpriu isso para nós. Agora, devemos nos apresentar a Deus. Deus nos elegeu, nos salvou, mas agora compete a nós nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo, separado do pecado. Então, querido, nós não podemos nos apresentar a Deus com nossas vidas maculadas pelo pecado. Isso desonra a Deus. Isso humilha o nome de Deus, exalta mais o inimigo das nossas almas e não a Deus. Então nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, como sacrifício santo, separado do pecado e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Muitas vezes, querido, não agrada a nós. Muitas vezes os desafios não são do nosso agrado. Mas lembre-se que você está se apresentando a Deus para agradá-lo e não a você mesmo. Isso é o melhor que nós fazemos. Então, apresentando-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A emoção é maravilhosa, experimentar aquela alegria que muitas vezes traz lágrimas aos nossos olhos, é ótimo, maravilhoso. Mas lembra que existe uma parte racional no nosso culto. É assim que o apóstolo Paulo está nos orientando. Em segundo lugar, verso 2 de Romanos 12, ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Não toma a fórmula desse século. Você sabe que se você quiser fazer um bolo quadrado, você vai usar uma forma quadrada. Se você quiser fazer um bolo redondo, é lógico que você vai usar uma forma redonda. O que o apóstolo Paulo está dizendo, entre aspas, o Espírito Santo de Deus, é que você não deve tomar a forma desse mundo. O mundo tem os seus caminhos, ele dita, ele faz as suas orientações. As pessoas desse mundo têm o seu padrão de procedimento, de fala, de vestimenta. Mas o crente não. Ele deve apresentar-se a Deus e experimentar depois a vontade de Deus. Mas antes, nós precisamos não nos conformar, não fazer as coisas que o mundo nos manda fazer. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Foi isso que nós confessamos no dia em que nós fomos batizados. Então, não nos conformando com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para renovar a nossa mente, muitas vezes viciada ou até mesmo, lamentavelmente, cauterizada pelo pecado, nós precisamos
nos renovar, não nos conformar, transformar e renovar a mente. Com o quê? Com a palavra de Deus, com a cosmovisão cristã, aquilo tudo que você decide todos os dias na sua vida. Todos os dias você acorda e começa a tomar decisão. Vou tomar café, não vou tomar café, vou sair, não vou sair, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. São decisões. Mas onde precisam estar pautada essa decisão? Na palavra de Deus. Isso se chama cosmovisão cristã. É pela palavra de Deus que eu tomo as decisões que vão me governar, que vão me orientar no dia a dia nesse mundo. Então, preste atenção. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olhe bem, agora, e só agora, Paulo diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, querido, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Jesus Cristo diz que Ele nos orientou a tomar o seu jugo, a andar junto com Ele, porque os seus mandamentos não são pesados, porque a sua palavra é boa para nós, porque as suas orientações são para nosso benefício. O não de Deus é um sim para nós. Então, quando Ele diz, não furtarás, não minta, não adultere, não mate, isso tudo é sim para nós, sim. Não olhe isso pelo aspecto negativo. Deus está dizendo assim, não se machuque, não se fira, não traga dificuldade para a sua vida. Por isso que depois de nós tomarmos esses passos, considerarmos as misericórdias de Deus, apresentarmos-nos a Deus como sacrifício, ou seja, nos apresentar para o serviço como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Depois de nós não nos conformarmos com este século, mas de nos transformar pela palavra de Deus, que agora passa a habitar nossa mente e coração, é que nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você disse disso, querido? O que você decide? Como você tem encarado a vontade de Deus para a sua vida? Esse é seu julgamento? Amado, que Deus te abençoe. Siga essas orientações do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 12. E nunca mais você terá dificuldade em identificar a vontade de Deus para a sua vida. Que o Senhor muito te abençoe. Fique na paz.